Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós vamos dar agora continuidade à leitura deste livro, já apresentando a vocês. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que nós queremos desenvolver aos irmãos, tá bom? Para todos aqueles que são interessados nesta temática aqui, ó, sola escritura e os dons de revelação. Como lidar com a atual manifestação do dom de profecia? Muito importante para nós, tá bom? Nós que somos pentecostais, nós precisamos entender essa temática. Não somente o dom de profecia, mas outros dons relacionados às manifestações extraordinárias. Como prometido, nós vamos agora direto para o capítulo 1 do livro, que vai falar especificamente sobre os dons do Espírito Santo. Vamos lá? Nós vamos também, como de costume, se o vídeo ficar muito longo, nós vamos partir para um terceiro vídeo, tá bom? Diz assim, capítulo 1, os dons do Espírito Santo. Em sua auto-revelação, Deus deu a conhecer aos homens uma variedade notável de talentos que podem ser descritos como os dons do Espírito Santo. O Novo Testamento sozinho registra uma variedade de, no mínimo, 25 dons espirituais, afora outros tantos que ilustram as páginas do Antigo Testamento. Estes dons podem ser dispostos em vários padrões, um dos quais é a divisão em ordinários e extraordinários. Dons ordinários e extraordinários são igualmente carismas cristãos, mas isso não significa que não haja qualquer diferença entre os dons perpétuos e temporários, entre os dons popularmente chamados de dons naturais e os dons miraculosos. Esta citação, que representa a tradicional visão reformada para os dons do Espírito, abre o caminho para o nosso estudo. Vamos lá. Diante de óbvias razões a serem dadas, uma divisão alternativa em dons de revelação e não revelacionais será proposta. No entanto, antes de discutir esses dons sobrenaturais, é importante examinar rapidamente os dons naturais do homem, com os quais muitas vezes dons sobrenaturais são confundidos. Isso aqui é muito importante nós entendemos isso, porque a maioria das pessoas acabam confundindo os dons naturais com os dons espirituais. E aí muitos são chamados, muitos são qualificados e muitas vezes inseridos dentro do ministério apenas pelos seus dons naturais, que não seja de serventia. Claro, saber administrar, saber falar, ter força, ter uma boa oratória como um dom natural sempre é importante, mas eles não são dons espirituais. Nós precisamos separar essa questão. Uma pessoa que é eloquente muitas vezes é confundida com uma pessoa que tem intrepidez ou que está sendo usado fervorosamente em um dom espiritual. Vamos lá. Talentos naturais não são dons espirituais. Talentos naturais são aquelas habilidades concedidas por Deus por meio da hereditariedade e treinamento. E neste caso, tanto cristãos quanto não cristãos têm talentos específicos como parte de sua herança genética, oriundos de sua hereditariedade. Através do estudo e treino, esses talentos podem se desenvolver em maior ou menor grau. Um bom exemplo de talento natural que podemos trazer ao enfoque refere-se à força de Golias. Nascido em uma família de gigantes, cresceu em força tanto quanto em tamanho. Sua força natural foi parte de sua identidade física e ela não falhou até o dia em que morreu. Talentos naturais não se confundem com os dons do Espírito, objeto deste nosso estudo. Dons sobrenaturais do Espírito. Os dons do Espírito, por outro lado, não são naturais, mas essencialmente sobrenaturais. Normalmente são concedidos apenas aos cristãos e surgem repentinamente, já totalmente desenvolvidos. A força de Sansão é um bom exemplo de dom sobrenatural e se opõe à força de Golias. Esta é uma ilustração que demonstra a distinção existente entre talentos naturais e dons sobrenaturais do Espírito Santo. A força de Sansão não tem nada a ver com a identidade genética, mas sim com seu chamado por Deus para ser o nazireu, lá em Juízes, capítulo 13, versículo 5, e capítulo 16, versículo 17. Essa força vinha quando o Espírito Santo também estava sobre ele.
e desapareceu quando o Senhor se apartou de Sansão. O mesmo é igualmente evidente em outros lugares e exemplo. Não há qualquer razão para crer, por exemplo, que alguém recebe o dom de línguas de forma inata e que a habilidade para falar foi posta em prática ao receber o Espírito Santo. As manifestações do Espírito foram vistas definitivamente como algo novo na vida dos indivíduos. Então, já nesse primeiro ponto, querido, que eu gostaria de tratar com os irmãos há uma separação dos dons naturais dos dons espirituais ou dons extraordinários. Então, o exemplo que o autor deixa é bem claro, é bem, como é que a gente pode dizer, pedagógico, e que há uma aprendizagem bem lógica, que é Sansão e Golias. Enquanto Golias tinha o dom natural, que foi desenvolvido através da genética dos seus pais, que eram gigantes e de uma família de gigante, e ele também treinava para desenvolver com os passados anos essa força, esse desenvolvimento e esse crescimento. Já o de Sansão, você percebe que foi algo dotado pelo Espírito de Deus, dotado por Deus. Deus que deu, Deus que concedeu essa manifestação, esse poder extraordinário e essa força sobrenatural, tá bom? Então, nesse primeiro momento, nós já podemos compreender o que de fato e de verdade é o dom natural e o dom sobrenatural, tá bom? Muito bem, continuando a leitura, nós temos aqui uma distinção tradicional, ordinário e extraordinário. A revelança, deixa eu só mostrar aqui os irmãos, esse é o próximo ponto, nós já mostramos aqui já 2 pontos aqui interessantes, né? Muito bem, deixa eu só aqui, talentos naturais não são dons espirituais e dons sobrenaturais do Espírito Santo. Distinção, como nós já falamos, a relevância da distinção feita entre os talentos naturais e os dons sobrenaturais se torna mais clara a partir da tradicional divisão dos dons em sobrenaturais do Espírito de um lado e o ordinário de outro. Mas é importante frisar que os dons ordinários ainda são dons sobrenaturais. São aqueles dons que não se manifestam externamente como algo além do domínio da lei natural, tais como os dons de ensino, exortação, o dom de ser um pastor, de administração, diaconato e serviço, misericórdia, o dom de ofertar liberalmente e talvez o dom do martírio, que está lá em 1 Coríntios 13:13. Esse primeiro ponto, querido, também ele é muito importante para nós que queremos entender. Essa categoria também nós conseguimos desenvolver lá em Romanos capítulo 12 e os versículos, a partir dos versículos 3 até o versículo 8 ou 9, se não me engano. Ali também são dons espirituais, porém são dons ordinários, tá bom? Já os dons extraordinários, você vai encontrar a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 12, e aí vem a partir dos versículos 4, 5, 6, 7 e 8, que são os dons extraordinários, tá bom? Vamos lá. Para estabelecer uma teologia saudável, é essencial lembrar que os dons ordinários não são naturais, também são dons espirituais, mas são os dons ordinários, mas sobrenaturais. O dom espiritual de ensinar, por exemplo, não é simplesmente uma habilidade natural ou cultivada, mas um dom sobrenatural que permite que uma pessoa, pelo poder do Espírito Santo, comunique de forma eficaz verdades espirituais. Vejam só, querido, isso é um exemplo, e aqui eu quero fechar este vídeo, que é um exemplo que nós precisamos entender. Ainda que os dons ordinários, que estão lá em Romanos capítulo 12 e alguns outros versículos ou passagens bíblicas, não são dons naturais. Não é a pessoa que fez pedagogia e viveu 10, 15 anos ensinando no meio secular, e ele vem para a igreja e tem essa habilidade e acha que é um dom espiritual. Não, senhor, é um dom que a gente pode dizer natural. O dom espiritual, o dom de um ensino, é como a pessoa vai à igreja, pode ser que essa pessoa também receba, não estou dizendo que não, mas é a capacidade que o Espírito Santo dá àquela pessoa de ensinar verdades que está inserida nas Escrituras Sagradas, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós iremos desenvolver mais outro vídeo em outro momento, tá bom? E não deixe de compartilhar este vídeo e se inscrever em nosso canal, tá bom? Ativar as notificações e comentar. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo. Amém.